Olá, queridos amigos do canal Rosângela Serva do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui iniciando mais uma semana para o estudo da lição da Escola Sabatina, para o estudo das Santas Escrituras, por meio do guia de estudos, esse roteiro da lição da Escola Sabatina. Que Deus possa nos proporcionar uma feliz semana, cobertos com seu santo manto de justiça e de graça. Que Deus possa abençoar ricamente a nossa vida. Esta semana nós já estamos na lição de número 11. Estamos aí quase a terminar já o segundo trimestre de 2022. E a lição dessa semana tem como título José, mestre dos sonhos. É uma das lições mais fascinantes. Nós sabemos que José é um dos grandes personagens das Santas Escrituras. Vamos orar para que Deus possa realmente ungir a nossa mente para o estudo da lição. Bendito e poderoso Pai, graças te damos, ó Deus, por todas as bênçãos, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã e as suas misericórdias duram para sempre. Nesse momento, Pai, vem ungir a minha mente, tocar meus lábios com o Espírito Santo, para que nós possamos realmente aqui estudar a vida de José, que como representa a tua vontade, o teu amor, a tua graça sobre a vida deste teu servo. Que essa graça possa ser extensiva também a nós, nos dá sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o verso desta semana se encontra aqui no livro de Gênesis. Já estamos a completar praticamente a história de Abraão. Nós sabemos que José é um dos grandes personagens, da história dessa família de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui nós vamos ver Gênesis no capítulo 37 e o versículo 39. Gênesis 37, nós vamos ver aqui esse versículo que diz, vejamos aqui, coisa interessante, não é? Gênesis 37 e o versículo 19 diz, e dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador. Aqui, queridos, é esse momento, nós sabemos que José é o filho da velhice de Jacó. Nós sabemos que Jacó mostrou abertamente a sua preferência pelo filho José. Jacó demonstrou realmente aquele amor maior por José. José era filho da sua velhice, era o filho da mulher que ele amava, filho de Rebeca. E nós sabemos aqui, aliás, melhor dizendo, filho de Raquel. E nós sabemos que quando Raquel morre, mais ainda a alma de Jacó se apegou, ao filho José. E ali nós vemos essa preferência, ela é nítida, esse amor é nítido. E José ali já estava sendo o quê? Determinado, designado pelo pai para assumir a primogenitura também desta família, sendo ele quase o caçula, porque depois dele nós sabemos que realmente nasceu Benjamim. Mas ali Jacó já dava os seus indícios, de realmente facultar a José a primogenitura, porque ele viu o comportamento diferente de José. José era um menino temente a Deus. José passava horas na tenda com o seu pai narrando, o que aconteceu na sua saída, desde a sua terra, passando por Betel, aquela noite lá em Betel, quando Jacó sonhou com a escada, quando Jacó colocou-lhe a sua cabeça sobre aquela pedra, e Jacó narrava isso para José. José entretinha tempo em ouvir essa narrativa do seu pai Jacó. E ali Deus ia fortalecendo o coração daquele menino José. E ali José temia a Deus. José aprendia aos pés de Jesus. José estava sendo transformado dia a dia pelo poder de Deus. E nós vamos entender a história de José. Compreende a última seção do livro de Gênesis, desde seus primeiros sonhos em Canaã até sua morte lá no Egito. Ele ocupa mais espaço no livro de Gênesis
do que qualquer outro patriarca, do que qualquer outro personagem. Vejamos a importância de José. Embora fosse apenas um dos filhos de Jacó, ele é apresentado em Gênesis como um grande patriarca, como Abraão, como Isaac, como Jacó. Ele foi colocado na mesma categoria dos patriarcas, ou seja, um dos filhos caçulas, não é, de Jacó. Mas Deus honrou José, porque José também honra a Deus, não é, na sua maneira, na sua obediência com o seu pai, no amor ao seu pai, no cuidado com o seu pai, que seu pai já era um homem idoso, já era um homem velho. Então, os filhos, não é, realmente aqui na velhice também precisam dar esse apoio aos seus pais. E aí nós vamos ver que, primeiro, Deus cumpre suas promessas. Segundo, ele pode transformar o mal em bem. E o tempo todo Deus transforma o mal em bem. Foi o que ele fez aqui na vida de José. Ele era o filho favorito de Jacó, né, que ironicamente é apelidado, né, de um sonhador. Eles tiravam faziam essa crítica com José. Ah, lá vem o tal sonhador. Porque José recebia realmente esses sonhos, o que sugere que ele era um especialista em sonhos. Aqui na parte de domingo nós temos problemas familiares. Nós sabemos que a família de Jacó foi toda erigida, não é? Com 4 mães. E aí nós vemos que esses filhos, apesar de terem o mesmo pai, de serem irmãos, sempre tem problemas. Às vezes tem problemas, até quando são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, e sobretudo numa situação dessa em que eram mães diferentes. E ali nós vemos o que esses problemas familiares. E que dinâmica familiar predispôs os irmãos de José ao diálogo. Por quê? Queridos, porque José, ele era tão sincero, ele tinha um coração puro como seu pai Jacó. Ele era um menino sincero, ele era um jovem. Mas José também tinha o quê? Ele era, entre aspas, um delator, ou seja, um dedo duro. Ele pensava prestar um serviço ao pai toda vez que ele contava, não é, as incoerências dos seus irmãos ou os malfeitos dos seus irmãos. Então José corria para contar para o seu pai Jacó. E claro que isso trazia o quê? Trazia um certo desânimo por parte de seus irmãos, não é? E ali se acirravam esses ânimos contra ele mesmo. Os seus irmãos passaram a ter raiva de José, por ele ser esse dedo duro, por ele entregar o que eles faziam de coisas erradas. Mas Jacó sepultava tudo em seu coração, porque Jacó sabia que Deus estava preparando José para ser o primogênito. Deus preparava José para realmente ser um grande homem. E aí nós vamos perceber, queridos, algo interessante, não é? Porque quando Jacó privilegia José, independente das circunstâncias, os irmãos o quê? Ficaram enciumados. E nós sabemos do episódio da túnica talar de mangas compridas, não é? Que Jacó teceu, ou seja, ele mesmo costurou, ele mesmo fez em tricô, provavelmente, essa grande túnica de mangas compridas, uma roupa de príncipe, e era muito cara essa roupa, e ele deu então a José. Isso também ocasionou o quê? Uma situação o quê? Desconfortável para os seus irmãos, trouxe constrangimento para os seus filhos, para os seus outros filhos. Então, desde o início entendemos que José, o filho da velhice de Jacó, tinha uma relação especial com seu pai, que o amava mais do que os outros filhos. Claro, queridos, é quase assim uma situação de tomar lá da cá. Nós também entendemos que aqueles filhos que são mais próximos a nós, que têm mais cuidado de nós, que têm mais proximidade, mais amor, existe uma tendência natural dos pais se apegarem a esses filhos, dos pais ajudarem mais esses filhos, não é isso? Isso é uma questão o quê? Óbvia, natural do ser humano. Ou seja, nós, quando percebemos essas questões, nós temos essa tendência a ter essa ligação maior com esses filhos, né? E aconteceu aqui com o próprio José. Ou seja, ele
ele chegou a fazer para ele, eu já comentei, né, uma túnica talá, uma vestimenta de príncipe, algo muito caro, né? Ou seja, uma indicação da intenção de Jacó de elevar José, ou seja, o primeiro filho de Raquel, à condição de primogênito. Já havia-se o intento no coração de Jacó de que ele fosse o primogênito, em detrimento dos outros irmãos. O futuro confirmaria o desejo de Jacó, pois José recebeu os direitos de primogênito, ou seja, não é de admirar então que seus irmãos o odiassem tanto, não é isso? E não pudessem nem mesmo ter conversas pacíficas com ele. Olha que coisa interessante. Além disso, José levava relatórios ruins a seu pai sobre qualquer comportamento repreensível de seus irmãos. Ninguém gosta, né, da pessoa que vai realmente falar dos seus defeitos, principalmente para pai ou para mãe. José compartilhou seus sonhos, sugerindo que Deus o colocaria em uma posição mais elevada que seus irmãos, não é? Que eles se curvariam diante dele e eles o odiaram ainda mais, ou seja, José, em sua ingenuidade, em sua inocência, em sua sinceridade, ele contou os sonhos que ele teve para os seus irmãos. Jacó sabia da veracidade daqueles sonhos. Ele repreendeu José para tentando amenizar assim, a situação perto dos seus irmãos. Mas Jacó sabia que aquele sonho que José tinha, que eles se tornariam realidade. Vamos ver algo interessante que a irmã White aqui comenta. Queridos, que coisa maravilhosa é nós entendermos, né, a vontade de Deus. Vejamos aqui algo super interessante quando Ellen White comenta dizendo: José exemplifica, não é, a Cristo. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi rejeitado e desprezado porque seus atos eram justos e sua vida consistente e abnegada era uma contínua reprovação para aqueles que professavam piedade, mas cuja vida era uma vida corrupta. Assim também José se tornou um exemplo como Jesus. A sua vida era uma vida santa, ele tinha um procedimento correto. José era um homem de princípios, ele era fincado nos princípios de Deus, nas orientações do seu pai. Ele ouvia aquelas histórias e José como Jesus, não é? Esse paralelo é feito com Jesus. E ali os seus irmãos odiavam José, assim como a humanidade odiou Jesus pelo seu comportamento perfeito, pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. A integridade e virtude de José foram ferozmente atacadas, mas a mulher que queria desencaminhá-lo não conseguiu prevalecer. Por isso ela odiou grandemente a virtude e a integridade que não pôde corromper. Ou seja, nós vemos que quando, não é, realmente aqui José, quando esses irmãos de José vendem José, nós sabemos que aqui no domingo, quando nós estamos trabalhando essa questão, não é, dos problemas familiares, desse ódio, não é, realmente essa questão desses irmãos que já odiavam José, e quando o pai pede que ele vá então ter com seus irmãos ali para trazer notícia, queridos, ali José foi cumprir ordem do pai. José não foi atrás dos irmãos por livre e espontânea vontade, por iniciativa própria, não. Ele foi porque o pai solicitou, e como filho obediente que ele era, ele foi atrás dos seus irmãos, não é? Que aqui justamente, aqui na parte de segunda-feira, nós vamos ver, e Ellen White aqui ainda comentando, para que a gente realmente possa entender, ela vai dizer isso aí, não é? Que esse momento quando José, aqui na parte de segunda-feira, o ataque a José, ou seja, quando o seu pai pede que José vá atrás dos seus irmãos. Queridos, José caminhou mais de 80 quilômetros. Ele saiu de Hebrom até Siquém. Aí são mais de 80 quilômetros. Quando chega em Siquém, os seus irmãos não estavam em Siquém, mas
ele foi indagar das pessoas acerca dos seus irmãos e alguém, não é? E as pessoas disseram, eles estão em Dotã. E José então viaja mais 22 quilômetros, ou seja, é mais longe do que Teresina a Caxias, o trajeto que ele fez o quê? Caminhando a pé. E ele foi de tão bom coração para saber notícias dos seus irmãos. Ele foi com tanto amor no coração, com tanta integridade, não é? Com tanta sinceridade, pureza de coração e de alma para saber notícias dos seus irmãos. E infelizmente, quando seus irmãos veem José, o que eles preparam? Um ataque para José. Ou seja, não bastou a viagem cansativa, mais de 100 quilômetros caminhando, ou seja, é mais longe do que Teresina a Caxias, e ele foi caminhando bondosamente, alegremente, para saber notícias dos seus irmãos, e é recebido dessa maneira. Ali vem o tal sonhador. Essa foi a expressão dos seus irmãos. E nós vamos entender, não é? Que às vezes, quando nós estamos longe de Cristo, nós podemos fazer coisas horrendas. Nós podemos fazer coisas, as piores ações saem do coração e da boca e da mente das pessoas que estão longe de Cristo, como aconteceu aqui com os irmãos de José, porque eles quiseram matar José, mas ainda bem ali, não é? Que alguns ali fizeram, os mais velhos, fizeram o quê? Uma reunião para não matar o irmão, vamos vender, vamos deixá-lo nessa cisterna, e aí depois então vem a iniciativa para vender, ou seja, mas nós devemos pedir a Deus para o quê? Para mudar o nosso caráter. Sempre há, queridos, na história de Abraão, não é? Nós vemos sempre os filhos mais novos, o quê? Em primazia os mais velhos. Deixamos na relação Ismael, não é isso? Ismael, nós vamos ver o quê? O que acontece com Ismael e Isaque. Nós vimos que Deus escolheu Isaque e o próprio, não é, Abraão escolheu Isaque para ser o primogênito, para ter o quê? A liderança espiritual da família. Quando nós vamos ver, normalmente o quê? Que essa primogenitura espiritual é dada o quê? A esses filhos realmente que são mais o quê? Mais próximo de Deus, que são mais afeitos às coisas de Deus, a estar tendo mais intimidade com Deus, a buscar a Deus. Aleluia, queridos, glória a Deus, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. Os irmãos odiavam José porque tinham ciúmes do favor de Deus para com José. Vejam só, confirmado a cada etapa, não é, do curso da vida de José. Quando José se perdeu, um homem o encontrou. Quando ele se perdeu, que foi lá, quando estava a caminho de Dotã, um homem o encontrou e o conduziu para a etapa, não é? Quando os irmãos de José planejaram matar Rúben interveio e disse: não vamos matar o nosso irmão, é nosso sangue. Como esses jovens podem ter feito algo tão cruel com seu irmão, vender para uma caravana, não é, de ismaelitas? Queridos, assim acontece quando nós estamos longe de Deus. Satanás se aposta da nossa mente, do nosso caráter. No entanto, alguns deles estavam inquietos e não seriam o quê? A satisfação que haviam esperado de sua vingança. Logo, viram um grupo de viajantes, né, e se aproximaram. Era uma caravana de ismaelitas de além do Jordão, né, a caminho do Egito, com muitas especiarias e outras mercadorias. Judá sugeriu então que vendessem seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de o deixasse morrer ali de sede, não é? Assim, ele estaria fora do seu caminho e não que seriam culpados do sangue. Afinal, é nosso irmão e nosso próprio sangue. Deus é quem está guiando, queridos, a história de José. Deus guiou a história de José e Deus é quem está guiando também a nossa história. A história ainda não acabou. O que pode parecer hoje incerto, difícil, gritante, angustiante em nossa existência, a história ainda não acabou. Deus está conduzindo a nossa história cada dia para a sua honra e para a sua glória. E nós vamos continuar, que Ellen White vai dizer aqui, nós sabemos, queridos, que quando José, não é, chega no Egito, o que acontece no Egito?
Nós sabemos que Deus até favorece José, vai morar na casa de Potifar, ou seja, um homem de muita influência, um homem muito rico, e Potifar assim colocou os olhos em José, percebeu que ele era um homem de Deus, porque Deus era com José, e tudo que José fazia, Deus prosperava. Amém! Essa é a nossa esperança, de tudo que nós vamos fazer, Deus prospera. Deus prospera espiritualmente e nós queremos essa bênção espiritual. O que nós queremos nesse mundo não é prosperar financeiramente, não é prosperar economicamente, mas o que nós queremos desse mundo é o que? Prosperar espiritualmente para a glória do nosso Deus. E aí, querido, nós vamos ver que realmente ele foi vendido. E aí Ellen White continua dizendo, ele foi lançado na prisão por causa de sua virtude. José foi vendido para os inimigos por seus próprios irmãos por uma pequena soma de dinheiro, que eles foi um valor tão irrisório. A venda foi 20 ciclos, foi bem menor do que um escravo. Um valor irrisório, não é, do que um escravo dos mais baratos que tinha à época. Vejam que coisa interessante. O Filho de Deus também foi vendido para seus mais ferozes inimigos por um de seus próprios discípulos. Jesus foi manso, Jesus foi santo, sua vida foi de inigualável abnegação, bondade e santidade. Nunca foi culpado de nenhum mal. Amém. Nosso Senhor Jesus também foi vendido por um preço irrisório. Contudo, foram contratadas falsas testemunhas para testificar contra Jesus. Jesus foi odiado, não é isso? Foi totalmente odiado por haver sido um homem fiel, um homem reprovador do pecado e da corrupção. Os irmãos de José também o despiram de sua túnica de várias cores, aquela túnica cara de príncipe, não é? Eles o despiram. Os executores também de Jesus lançaram sorte sobre sua túnica. Veja uma semelhança entre Jesus e José? Muita semelhança dessas ações. Devemos aprender agora a conhecer a Deus, provando suas promessas. Os anjos registram, não é isso, querido? Toda oração fervorosa e sincera. Que nós possamos continuar orando cada tempo, cada dia, para que Deus possa conduzir a nossa história ao porto seguro. O pecado de Jacó e a série de acontecimentos que se seguiram não deixaram de exercer influência para o mal, não é, que revelou seu amargo fruto no caráter e na vida de seus filhos. Quando esses filhos chegaram à idade adulta, desenvolveram graves defeitos de caráter, como nós sabemos, né, queridos? A vida em família revelou os resultados da poligamia, como eu disse, um homem com quatro esposas. Esse terrível mal fez o quê? Fez secar as fontes do amor e sua influência foi enfraquecendo o quê? Aqueles laços familiares. O ciúme das várias mães provocou amargura nos relacionamentos familiares. Os filhos cresceram briguentos e insubmissos. A vida do pai foi entristecida pela ansiedade e pela dor. Jacó sofreu muito, queridos, com a sua família, na maneira como aqueles filhos, eles se odiavam, como eles brigavam uns com os outros, principalmente em função dessa preferência de Jacó por José. Apesar disso, um deles tinha um caráter totalmente diferente, ou seja, o filho mais velho de Raquel, que era José, não é, cuja rara beleza física parecia refletir uma beleza interior. Jacó era lindo, ele era mimado pelo pai, ele era adulado pelo pai, reverenciado pelo pai, amado pelo pai. Por isso ele se tornou muito mimado, né? E às vezes até, digamos assim, delatou dos seus irmãos. Nós vamos ver, puro, ativo e alegre, o rapaz
revelava sinceridade e firmeza moral. Ele dava atenção às instruções de seu pai e tinha prazer em obedecer a Deus. Olha aqui a diferença de José. Ele tinha prazer em ser obediente a Deus, em amar o seu pai, em respeitar o seu pai, em fazer a vontade de Deus e em honrar o seu pai na velhice. Que coisa maravilhosa, queridos. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, lealdade e veracidade, já estavam evidentes. Depois da morte de sua mãe, ele se apegou mais intimamente ao pai. O coração de Jacó estava ligado a esse filho da sua velhice. Ele amava mais José do que todos os seus outros filhos. No entanto, esse carinho pelo filho viria a se tornar causa de problemas e tristeza. Jacó foi imprudente em demonstrar sua preferência por José, e isso provocou a inveja de seus outros filhos. Porque José dava ouvidos às instruções de seu pai e ele temia o Senhor. José temia ao Senhor, era mais obediente aos justos ensinamentos do seu pai do que qualquer outro filho. Ele guardava suas instruções e com integridade de coração ele amava e obedecia a Deus. Amém? Aqui está o comportamento, queridos, de José. Era diferente dos outros irmãos, e Deus, em sua sinceridade, em seu amor, em sua justiça, Deus conhecia José e sabia que ele iria herdar todas as coisas, né? Ellen White continua aqui na parte de segunda-feira o comentário, o ataque a José. Foi por 2 vezes o conserto de Deus, não é isso? E seus estatutos foram abandonados pelo mundo. Tanto o povo anterior ao dilúvio, quanto o descendente de Noé rejeitaram a autoridade divina. Então Deus fez uma aliança com Abraão e escolheu um povo que se tornasse o que? Depositário de sua lei. A fim de seduzir e destruir esse povo, Satanás começou imediatamente o que? A colocar suas armadilhas. Os filhos de Jacó foram tentados a se casar com gente pagã e adorar seus ídolos. José, porém, foi fiel a Deus e sua fidelidade foi um constante testemunho da verdadeira fé. José continuou sempre o quê? Obediente a seu pai, obediente a Deus. Que coisa interessante, queridos. José sempre se manteve firme, a despeito do exemplo dos seus irmãos mais velhos. Ele continuou firme a Deus e ao seu pai. José foi fiel a Deus e a sua fidelidade foi um testemunho, foi um objetivo, né, de apagar essa luz que Satanás trabalhou por meio da inveja dos seus irmãos, não é isso? Para fazer com que ele fosse vendido como escravo para o Egito. Mas o que o diabo apronta, Deus vai remediar e Deus vai transformar aquele mal em bênção na vida de José. Tanto na casa de Potifar quanto na prisão, ele recebeu uma educação e um ensino que, com o temor de Deus, o prepararam para a sua elevada posição de primeiro-ministro da maior nação da época. Ele foi o 2º homem do Egito. Amém. É assim que Deus trabalha. Ele transforma o mal em bem. O que os irmãos quiseram fazer de mal para José, Deus transformou em bem, transformou em bênçãos para José. Do palácio dos faraós, sua influência foi sentida por todo o país e o conhecimento de Deus se propagou por toda parte. Os israelitas no Egito também se tornaram prósperos e ricos e, enquanto foram fiéis a Deus, exerceram vasta influência. Os irmãos de José o repeliram rudemente. José contou-lhes o motivo de sua vinda, mas eles não lhes responderam. José ficou alarmado com os olhares irados dos seus irmãos quando ele chegou a Dotã. O medo tomou o lugar da alegria e ele foi instintivamente o quê? Ele recuou assustado da presença deles. Eles então o agarraram violentamente. Irmãos, foi com força que os irmãos de José agarraram José. O irmão tão solícito ali, com tanto amor, e eles maquinando o mal contra o seu irmão. Eles escarneceram dele com as admoestações, né, que eles tinham dado no passado. Então, queridos, um bom caráter
tem de ser edificado o que? Tijolo a tijolo. José tinha um bom caráter, ele não ia fazer nada com seus irmãos, a não ser o que aceitar o intento mal que seus irmãos realmente fizeram contra ele. E nós vamos ver aqui, queridos, que os sonhos e os planos de Deus na vida de José eram os maiores e os melhores, não é isso? Deus ia colocar tudo em ordem. José, ele foi o quê? Ele era um filho bastante obediente, como eu já disse, não é isso? José participou desse cenário doloroso em sua vida de ter sido vendido para o Egito, queridos, como escravo, queridos. A viagem todinha de José da casa de seu pai, porque as caravanas dos ismaelitas passaram perto da casa de seu pai. José chorou o tempo todo, olhando de longe a casa do pai, o amor do pai que ele tinha, e agora está sendo o quê? Levado como escravo. José sofreu muito nessa viagem para o Egito, como ele pensou fugir várias vezes, mas Deus estava com ele para confortar o seu coração, assim como Deus também está conosco hoje para confortar o nosso coração. E nós vamos agora entender aqui na parte de terça-feira, que tem esse episódio aqui no meio, não é? Ou seja, é uma lacuna, assim, uma história que quebra a sequência da vida de José, pois nós sabemos aqui a história de Judá e Tamar. Nós sabemos que Judá, um dos irmãos, não é, de José, ele era um homem que não tinha princípios, ele casou com mulheres cananeias, ele teve uma vida dissoluta, Judá, e nós vemos também que ele pegou, não é, os seus filhos e casou com Tamar, e nós sabemos que ele casou o primeiro filho com Tamar, não é isso? E antes de gerar, né, de suscitar descendência, esse filho morre, que nós sabemos realmente a história, né, é a maneira como morreu e depois Ornã morreu, e então ele tinha que casar o terceiro filho com Tamar. Mas ele ousou, ele titubeou em casar o seu filho com Tamar. Ele ficou preocupado dele também morrer. Então ele não quis cumprir a sua promessa. E aqui compare o comportamento de Judá com de Tamar. E a pergunta é, quem foi mais justo? Claro que Tamar foi mais justa do que Judá. Porque Judá não cumpriu sua promessa de entregar o terceiro filho para suscitar o que? Descendência aos seus dois outros irmãos. Ele não fez isso. E nós sabemos que Tamar queria casar para realmente ter esse filho. E ainda aconteceu. Judá omitiu, escondeu e não deu o filho. Mas aí numa situação X, ela se disfarça de prostituta e vai dormir com o próprio sogro Judá. Não é isso? E ali naquele único ato sexual, ela engravida, não é? de Judá. E ali naquele momento ele não tinha como pagar, e ela pede como fiador o quê? Algumas coisas como para ficar como fiança, não é? E então ele deixa ali o seu cajado, deixa o seu bordão, e ela fica com esse material. E de repente, quando ela aparece grávida, ele mesmo, Judá, começa a criticar Tamar, chamando-a de prostituta. E ela então tem que revelar de quem é aquele filho que ela esperava, que era justamente o filho que ela queria, com o terceiro irmão, não é que Judá não deu. E então o que aconteceu? Ele reconheceu o seu erro, e ali suscitou realmente a descendência, não é? da sua genealogia, da sua gênese, do seu povo, dos seus filhos, não é? Suscitou essa descendência. Assim, queridos, Judá não agiu com justiça, mas ali Deus realmente o quê? Providencialmente trabalhou com Judá, para que realmente Tamar tivesse o quê? Essa descendência. E, ironicamente, Tamar, como Raabe, não é? Como Betseba, são mulheres que estão na linhagem de Jesus. Ou seja, queridos, Deus não faz acepção de pessoas. Olha como Deus honrou a linhagem dessas mulheres. Tamar, Raabe, não é? Betseba, ali estão o que? Na origem, na linha direta da descendência do Messias, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então vamos ver aqui. Tamar, por sua vez, eu já comentei, não é? Exigiu como garantia, não é, imediata o pagamento, né, enquanto ele fosse realmente providenciar o pagamento, o selo, o cordão e o cajado. E nós vemos o seguinte:
A conclusão dessa história sórdida foi o nascimento de Pérez, né? O Pérez, que significa irromper, o qual, de modo semelhante a Jacó, foi o segundo gêmeo a nascer, mas o que acabou se tornando o primogênito e foi nomeado na história da salvação como ancestral de Davi. E nós sabemos que Jesus vem da linhagem de Davi e finalmente de Jesus, quando a Tamar, ela é a primeira, não é, das 4 mulheres, seguida por Raabe, Ruth e a esposa, né, claro, de Urias, ou seja, que na genealogia precedeu Maria, a mãe de Jesus. Aqui fica essa grande lição. Vamos ver aqui na parte de terça-feira o que Ellen White nos comenta, né, nesse sentido, algo interessante para que a gente realmente possa entender. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar a nossa redenção, pois somente aquele que estava junto do Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Nada menos do que o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai aos perdidos. Somente o amor de Deus é capaz de realmente nos salvar, sua graça salvadora. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de nos chamar de quê? De irmãos, de filhos. Ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso advogado, nosso irmão, assumindo a forma humana. O preço pago por essa redenção, o sacrifício infinito de nosso Pai Celestial ao entregar seu Filho Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Queridos, nós vamos perceber aqui, por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem o quê? Podem tornar-se filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós somos a herança de Deus por adoção, por amor de Deus por cada um de nós. Os judeus ensinavam que o pecador devia se arrepender antes de lhe ser o que oferecido o amor de Deus. Na perspectiva deles, o arrependimento é obra pela qual os homens, não é, ganham o favor de Deus. Mas não é assim, né, queridos? Foi esse pensamento, não é, que às vezes conduz as pessoas para um comportamento errado. Este recebe, não é isso, pecadores. Jesus comeu com pecadores, recebeu pecadores. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, que coisa interessante é nós sabermos realmente como as coisas acontecem. Na parte de quarta-feira, José é um escravo no Egito, ou seja, Deus era o tempo todo com José. Ele temia a Deus. José temia a Deus, queridos, e nós sabemos que ele fugiu dessa conduta sexual ilícita. Na casa de Potifar, Satanás o tempo todo querendo que atrapalhar os planos de Deus. E ele coloca aquela mulher no caminho de José, mas José era um homem de princípios e ele refutou essa conduta sexual ilícita. Como eu, né, cometeria tamanho pecado contra o meu Deus? Como eu pecaria contra o meu Deus? Olha a consciência religiosa de José. Olha os princípios que norteavam a vida de José desde eternidade. Queridos, José foi vendido quando ele tinha 17 anos de idade. Ele saiu da casa do pai lá em Hebron, ele tinha 17 anos, era um adolescente ainda, mas já os princípios já estavam todos o quê? Alicerçados à sua fé, o seu comportamento. Ele já tinha uma mente o quê? De Cristo. Ele já era um menino que é consagrado a Deus. E nós vamos ver que tudo que José fazia, Deus prosperava. Não é isso? Havia o que? Aparentemente tudo estava dando errado, mas Deus estava o que? Ali conduzindo a história de José. Mesmo quando a esposa de Potifar inventou a mentira, a prisão que ele foi enviado era uma prisão de políticos. E ali José teve contato o quê? Com os oficiais do faraó.
Olha como Deus trabalha, tudo é a providência de Deus, nada é coincidência, são as providências de Deus. Quase imediatamente, José foi considerado alguém de sucesso. Ele era tão bom e seu senhor confiava tanto nele que ele passou às mãos tudo o que tinha e até o fez mordomo de sua casa. José era um homem de confiança, ele era um homem de porte, não é isso? Porte o quê? Atlético, era um homem bonito, porte santo, comportamento santo, mente sã, era um homem de saúde, saúde física, mental e espiritual. E ele chamou a atenção da esposa de Potifar. Satanás queria que atrapalhar os planos de Deus, mas ele foi para a prisão, porque Deus ali também tinha o quê? Tinha outros planos para José. E ele passou muitos anos na prisão. Então, queridos, nós vamos entender. A mulher que realmente foi humilhada, então denunciou José de maneira errada. E José, ao chegar na prisão, nós sabemos que ele ali teve o quê? Ele, como um homem, ele sempre se dizia, ele realmente o quê? Ele percebia que Deus estava com ele. E ele então foi interpretar os sonhos dos dois oficiais do rei, né? O copeiro, nós sabemos, e o mordomo do rei. E ele, querendo pedir já uma forcinha, disse: falem de mim, não é para o faraó, falem de mim. Mas 2 anos ainda depois da interpretação dos sonhos, né, do copeiro e do padeiro mor, foi que realmente ele foi o quê? Ele foi lembrado, não é isso, queridos? Tudo é no tempo de Deus. José queria dar uma mãozinha quando ele disse: lembra, fala para o faraó da minha pessoa. Mas passaram 2 anos. Queridos, louvado seja Deus. Tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o melhor momento para realizar todas as coisas em nossa vida. Vejamos aqui, o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, estava com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém. Que maravilha, queridos. Vamos ver o que Ellen White comenta aqui na parte de quarta-feira, não é? José considerou que o fato de ter sido vendido para o Egito como maior calamidade, né, em sua vida. Ele ficou muito triste, porém a necessidade de confiar em Deus como nunca o fizera quando protegido pelo amor de seu pai. Ele era muito mimado, precisava passar por essas atrocidades para que Deus fosse cada dia mais aperfeiçoando mais o seu caráter. José levou Deus consigo para o Egito, e isso se tornou patente pela sua atitude animosa em meio à aflição. Como a arca de Deus levou descanso e prosperidade a Israel, assim esse jovem, amante de Deus e a ele temente, levou bênçãos ao Egito. Mas que coisa maravilhosa! Aqui White comenta, compara José como sendo a própria arca de Deus. É isso, queridos. O cristão, ele tem que resplandecer aonde ele está. Ele tem que ser sal da terra aonde ele está. O cristão tem que ser luz do mundo aonde ele está. Ele tem que resplandecer a glória de Deus, como José levou bênçãos para o Egito. Queridos, que coisa maravilhosa, não é isso? Isso se manifestou de maneira tão assinalada que Potifar, em cuja casa ele servia, atribuiu todas as bênçãos que recebia ao escravo que ele tinha comprado e fez dele um filho. Olha como é que Potifar considerava José um filho em vez de um servo. O propósito de Deus é que aqueles que amam e honram o seu nome também sejam honrados, e que a glória dada a Deus por seu intermédio seja refletida por eles mesmos. Deus quer nos honrar, está escrito: aqueles que me honram, eu os honrarei. Eu sinto Deus me honrando cada dia na minha existência. Como Deus tem honrado a minha história, como Deus tem honrado a minha existência. Eu louvo a Deus, que Deus também possa honrar a sua vida, a sua existência. Os irmãos de José se orgulharam de estar tomando um rumo certo
para evitar o cumprimento dos sonhos do irmão. Coitados dos irmãos de José. Eles pensavam que estavam aqui interrompendo o curso da história de José, que aqueles sonhos, não é, que José via, eles ali se curvando perante ele, eles pensavam que estavam atrapalhando, mas Deus estava o quê? Era confirmando a história de José. Queridos, quando José foi tentado a se desviar do caminho da retidão, transgredir a lei de Deus e se mostrar ser infiel, o que foi que ele fez? Firmemente ele resistiu, e em sua resposta à esposa do seu senhor, ele disse não. Aqui está, queridos, o exemplo para todas as gerações, não é, que venham a existir na terra. Embora as pessoas estejam expostas às tentações, não é obrigado você cair nessa tentação. Deus está conosco. E José foi o quê? José foi fiel, porque Deus foi fiel a ele. Deus estava com José. Já concluindo aqui na parte de quinta-feira, os sonhos do faraó. E quais são as similaridades entre os sonhos de José, os sonhos do faraó e os sonhos dos empregados oficiais do rei? Vejam a similaridade, queridos. E José sempre disse: eu interpreto os sonhos não porque eu tenho esse mérito, isso vem de Deus, o Deus que eu sirvo. E José ali enalteceu a Deus, ali José engrandeceu o nome de Deus, José engrandeceu a glória de Deus. E quando nós engrandecemos a Deus, Deus também nos engrandece. Amém? Entende essa relação? Eu engrandeço a Deus e Deus me engrandece. Eu honro a Deus e Deus me honra. É assim, queridos. Essa é a vida cristã. Nós temos que, no tempo do fim agora, honrar mais ainda o nosso Deus, levantar mais ainda as santas escrituras, principalmente os 10 mandamentos, o santo sábado como centro do decálogo, que está sendo preparado para ser arrancado da lei de Deus. E Deus precisa de homens e mulheres intrépidos, valorosos, audazes, corajosos para pregar essa mensagem, não é? Elevando que a santidade do sábado. Queridos, como esses sonhos se relacionaram? Lembram? 7 espigas, não é? 7 vacas, vejam a relação, anos de fome, ano de fartura, como Deus mostrou isso para o seu servo, queridos. E quando José foi convidado aí à presença de Faraó, ele ainda deu soluções administrativas. Que homem de Deus! É assim que o cristão é. Deus capacita o cristão, Deus dá sabedoria ao cristão, Deus fala com o cristão. E ainda foi capaz José, lá no Egito, de sugerir ações administrativas. E então tudo isso fez o quê? Com que Faraó o instituísse, sendo que o primeiro-ministro lá do Egito, ou seja, o segundo homem do Egito. Queridos, que coisa maravilhosa essas, quando o caráter, não é, providencial dos eventos continua. Deus estava ali continuando, dando curso àquela história. Com o tempo, José foi encarregado dos prisioneiros, né, dois dos quais eram ex-oficiais de Faraó. Ambos estavam perturbados e ali José interpretou aqueles sonhos, não é isso, queridos? Da mesma forma que os sonhos dos oficiais ou de Faraó exibiam símbolos paralelos, como já falamos, as 2 séries de 7 vacas, não é? Enfim, assim como as 2 séries de espigas, ou seja, representavam 2 séries de anos, né? Aqueles momentos dos 7 anos, não é isso, queridos? Bons e anos ruins, respectivamente. As 7 vacas eram paralelas das 7 espigas, repetindo a mesma mensagem, ou seja, uma evidência de uma ordem, da ordem divina, que estaria o quê? Conduzindo como os sonhos de José. Queridos, a história ainda não acabou, a nossa história ainda não acabou. José já está dormindo o sono da morte para ressuscitar muito em breve, mas nós estamos ainda com a nossa história em pleno curso e nós temos que confiar realmente em Deus. Vejamos aqui o que Ellen White aqui comenta na parte de quinta-feira, para que a gente realmente possa concluir essa lição maravilhosa. Vejamos, queridos, ela vai comentar aqui: a mão divina estava pronta para abrir as portas da prisão.
Em uma noite, o rei do Egito teve 2 sonhos que indicavam aparentemente o mesmo acontecimento e pareciam estar prevendo uma grande calamidade. Não conseguia determinar seu significado e, no entanto, continuavam a perturbar seu espírito. Os magos e sábios do reino não puderam dar interpretação. A perplexidade e angústia do rei aumentavam e o terror se espalhou por seu palácio. A agitação geral fez com que o copeiro-chefe se lembrasse do próprio sonho que ele teve, não é? E aí ele veio o quê? A sua lembrança, o pedido de José e o remorso por seu esquecimento e ingratidão. Imediatamente ele, não é, informou, ou seja, ele informou ao rei como o seu sonho e o sonho do padeiro-chefe tinham sido o quê? Interpretados por um escravo hebreu e como as predições haviam o quê? Se concretizado. Foi humilhante para o faraó, não é isso, querido? Deixar os magos e sábios do Egito, não é, do seu reino, para consultar um escravo estrangeiro, mas estava pronto para aceitar o mais humilde serviço, caso isso que conseguisse realmente tirar da sua paz de espírito. Faraó lhe disse: tive um sonho e não há quem interprete, porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho é capaz de interpretar. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. A resposta de José ao rei revelou sua humildade, a sua fé em Deus. Modestamente negou a honra de possuir tal sabedoria. Não é isso, queridos? Isso não está em mim, somente em Deus. Do calabouço, José foi elevado a governador sobre toda a terra do Egito. Era uma posição de alta honra, mas ao mesmo tempo repleta de dificuldades e perigo. O caráter de José, porém, resistiu da mesma forma, tanto à prova de adversidade quanto da prosperidade. A mesma fidelidade que se manifestou para com Deus quando estava na cela da prisão, ele manifestou também lá nos palácios do faraó. Olha que homem de Deus. Ele ainda era um estrangeiro em uma terra pagã, separado de seus parentes, adoradores de Deus, mas ele acreditava plenamente que a mão de Deus estava conduzindo a sua história. Amém. Queridos, que bênção é conhecer essa história. Essa também é a nossa história. Nós somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. Aqui não é a nossa morada. O nosso endereço não é esse. O nosso endereço são os portais da cidade de Deus para dentro. Nós temos ali a nossa morada. Glória a Deus, queridos. José também estava estrangeiro no Egito. Nós também estamos aqui hoje estrangeiros na terra onde nós moramos. Muito em breve estaremos no céu, glorificando por toda a eternidade o nosso Deus e o adorando na beleza da sua santidade. O caráter de José, queridos, foi manifestado ali para aquele povo no Egito. Ele ainda era um estrangeiro, mas nós vemos o que? Ele acreditava plenamente que Deus estava conduzindo a sua história, dirigindo seus passos, e ele confiava em Deus. Ele desempenhava com fidelidade os deveres de seu cargo. Por meio de José, a atenção do rei e dos grandes homens do Egito foi dirigida ao verdadeiro Deus. Amém. É para isso que Deus nos eleva, para que onde nós estejamos, possamos fazer a luz do céu brilhar, possamos o que? Representar o caráter de Deus, conduzir as pessoas para Deus. Que Deus, queridos, realmente possa nos ajudar cada dia para resplandecermos a glória de Deus, para fazermos a vontade de Deus. Na vida cristã, o Senhor permite provações de vários tipos para chamar homens e mulheres a uma mais elevada ordem de vida e um serviço mais santificado. Sem essas provações haveria o quê? Nós ficaríamos o quê? Talvez possuído de um espírito muito
filosófico, não é? Muito pragmático, e Deus nos prova, as provações são as obreiras de Deus para nos conduzir, para nos fazer crescer cada dia na graça e no conhecimento eterno de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto, que possamos, como José, ter um caráter cada dia firmado na rocha, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu peço, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Estamos estudando a palavra de Deus. Deus vai utilizar, não é isso? Essa questão desse estudo para conduzir pessoas ao reino dos céus. Glória a Deus, queridos, que Deus realmente possa nos ajudar, que Deus realmente possa nos abençoar. Aqui no comentário também de sexta-feira tem um texto muito bonito. Leia, querido professor, querida professora, leia, que comentários lindos aqui diz. Em sua infância, José havia sido ensinado o amor e o temor de Deus. Nós precisamos também ensinar os nossos filhos o amor e o temor de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe cada dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.